trocar uma ideia convosco sobre o FMI. O FMI que lançou uma nota de que nenhum país deve adotar o Bitcoin. E por que essa nota é importante? Porque o FMI é uma daquelas organizações que mais acorrenta financeiramente os países africanos. Tanto o FMI como o Banco Mundial, eles são organizações, que servem os interesses do Ocidente e têm as suas bases nos Estados Unidos da América, claro, servem os americanos. E eles têm como objetivo endividar os países africanos e nos colocar numa situação difícil para depois apropriarem dos nossos recursos. Eu acredito que a maior parte de vocês já tem conhecimento disso, né? Mas para quem não sabe, saiba agora que o Fundo Monetário Internacional é uma das organizações responsáveis pelo aumento de impostos em países africanos. Eu já vos falei muitas vezes que eu não sou a favor de pagamento de imposto quando o governo não retribui por que é que nós estamos a pagar. Então, só está a pagar por imposto, por exemplo, de circulação, de estrada. E eu tenho estradas em péssimas condições, eu não sou a favor desse imposto. Se eu tiver a pagar por imposto de lixo e a minha cidade estiver porca, estiver com papéis em todos os lugares, lixos sólidos, eu não pago esse imposto. Para mim, só pagar imposto tem que se ter um retorno. Se nós, como cidadãos, estamos a pagar imposto por algo, nós temos que ter um retorno disso. E o que acontece é que vários países africanos, eles fazem dívida. Eles fazem dívida no FMI e também fazem dívida no Banco Mundial. Mas só que essas dívidas, elas são feitas, né? E depois nós não vemos onde é que esse dinheiro foi. Isso é verdade. Quando se faz uma dívida com o FMI e o Banco Mundial, nós não vemos qual é o destino desse dinheiro. Se faz uma dívida, por exemplo, para se construir uma escola, ninguém vê essa escola. Se faz uma dívida para se construir estradas, ninguém vê essa estrada. Se faz uma dívida para se construir um trem de alta velocidade, por exemplo, em Luanda ou em Benguela, ou se faz para se construir um trem de alta velocidade na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Maputo, ninguém vê para onde é que foi essa dívida. Diferente, por exemplo, das dívidas com a China. Esse também é um outro assunto que podemos falar numa outra live. Mas, no caso específico do FMI e do Banco Mundial, as dívidas são feitas e depois, na maior parte das vezes, os projetos não são implementados. Como garantia de que os países africanos vão pagar essas dívidas, os governos começam a criar medidas de austeridade. Essas medidas se passam muitas das vezes pelos impostos. É por isso que nos últimos anos, nós estamos a ver em Angola, o governo está a criar muitos impostos. Por exemplo, nós não tínhamos IVA, em Angola se criou IVA. Num país que, no ponto de vista, não deveria se ter IVA, principalmente para o setor de alimentação. A alimentação em Angola não deveria ter IVA. Tinha que ser mesmo 0%. Não deveria ter imposto para comida. Porque o salário mínimo em Angola já é tão baixo, mas tão baixo, que colocando mais um imposto em cima, as pessoas vão morrer de fome. Vai ver, e está acontecendo agora, nós estamos a ver, né? A desnutrição. Principalmente de crianças. E estamos a ver crianças, muitas das vezes, a mendigarem, a procurarem comida, até no lixo. Então, isso por quê? Porque se criou um imposto que se chamou IVA, que se colocou também na comida. Onde até para você comer, pagas um imposto. Para perceber? E esse imposto se criou por quê? Se criou para satisfazer as necessidades de organizações como o FMI e o Banco Mundial. O FMI e o Banco Mundial exigem que os países africanos criem medidas de imposto como uma forma
de garantir os seus empréstimos. Então, sem a criação de novos impostos, o FMI não entrega ou não empresta dinheiro para Angola.